Que Jesus nos abençoe, meus amigos. Vamos iniciar mais uma doutrinária virtual do nosso querido canteiro de fraternidade Pronto Atendimento Espírita. Inicialmente, vamos fazer uma leitura do livro Filho de Deus, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. Vamos ler o capítulo 12, Teu Recomeço. A cada momento podes recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar prosseguimento. Parar uma atividade por motivos superiores às forças é fenômeno natural. Deixá-la ao abandono é falência moral. A vida é constituída de desafios constantes. Sai-se de um para outro em escala ascendente de valores e conquistas intelecto-morais. Sempre há que se começar a viver de novo. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores. Um insucesso que se afigura como um desastre total. Um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível. Uma enfermidade cruel que esfacelou as resistências. Um vício que, por pouco, não conduziu à loucura. Um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades. Uma traição que poderia ter te levado ao suicídio. São apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para se desistir de lutar. Não houvesse esses fenômenos negativos na convivência humana, no atual estágio de desenvolvimento das criaturas, e os estímulos para o progresso e a libertação seriam menores. Colhido nas malhas de qualquer imprevisto ou já esperado problema aterrador, tem calma e medita, ao invés de te deixares arrastar pela convulsão que se irá estabelecer. Refugia-te na oração a fim de ganhares força em inspiração divina. Como tudo passa, isso também passará. E, quando tal acontecer, faze teu recomeço, a princípio com cautela, parcimonioso, até que te reintegres novamente na ação planificadora. Teu recomeço é síndrome de próxima felicidade. Vamos agora nos sintonizar com as forças superiores, nos elevando em oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, que assim seja. Pai nosso amigo, permite que a tua misericórdia continue a nos inspirar a paz, a felicidade, que teus emissários de luz possam continuar nos ensejando a esperança e o otimismo, que nossos guias iluminados possam continuar nos despertando para o progresso de evolução, que nesse momento nossas consciências possam, humildes e serenas, estarem mais receptivas às reflexões doutrinárias, a fim de que melhor podemos, Senhor, nos inspirar nos teus ensinamentos, ressignificando nossos valores, renovando nossas crenças e nos predispondo mais a amar o nosso próximo. Permite que teus emissários de luz também possam contribuir cada vez mais e mais com os voluntários desta querida casa, fortalecendo cada um para, Senhor, continuar a obra de iluminação interior, de construção de um novo mundo. Assim como todos nós que, cientes de tua presença em nossos corações, deveremos, Senhor, iluminar mais a nós e iluminar mais todos ao nosso redor com a tua presença e a vivência do Evangelho. Sendo assim, com a tua permissão, vamos iniciar mais uma doutrinária virtual do Canteiro de Fraternidade, que assim seja. Com a palavra, a irmã Edna Tavares.
Bem, mais uma vez estamos aqui nos encontrando para dar início a mais uma palestra, uma conversa, digamos assim, amiga, através do canteiro de fraternidade, essa casa amorosa que nos oportuniza sempre o crescimento, o aprendizado, né? A busca do conhecer, do trabalharmos, do renovar nosso entendimento, a nossa visão de mundo, voltada para o Evangelho de Jesus, voltada para o aprendizado de como conviver conosco mesmo e com o nosso próximo, de amar, de respeitar, de solidarizar, de entender as nossas fraquezas, as nossas deficiências, entender os nossos irmãos e viver da melhor forma, né? Então, partindo desse pressuposto, vamos dar início à nossa conversa para falar sobre um tema que me foi dado para falar com vocês, conversar um pouco sobre um tema sobre a extensão da alma. O que vem a ser a extensão da alma? Esse texto faz parte desse livro aqui chamado Renovando Atitudes, Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo, ditado pelo Espírito Hamed. E está sendo o livro guia do nosso encontro desse mês de abril, das palestras da Casa do Canteiro de Fraternidade. Então, esse tema ele fala sobre a extensão da alma. O que vem a ser realmente, verdadeiramente, a extensão da alma para vocês? Bem, eu entendo que a extensão da alma seria o corpo físico, matéria-prima, matéria densa, onde nós espíritos temos a sustentação de caminhar, de evoluir, de trabalhar, de renovar as nossas atitudes, de melhorar cada dia da nossa existência aqui encarnados. Então, como é que nós estamos cuidando dessa extensão, desse corpo físico? Estamos realmente dando todo o suporte de benefício, de cuidado, de respeito a esse corpo físico, que é o aparelho que conduz nós espíritos, que é um instrumento de muita importância para a nossa caminhada evolutiva, nossa transformação. Então eu vou ler aqui o texto e nós vamos dar continuidade. E logo na abertura desse texto vem uma passagem do capítulo 17 do item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 17, que é intitulado, só um minuto, Sede Perfeito, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que consiste em caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritos, parábola do semeador, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem do mundo e cuidar do corpo e do espírito, no qual cuidar do corpo e do espírito é o item 11 deste capítulo, em que vou falar sobre esse texto que foi psicografado por Francisco do Espírito Santo, né? Ditado pelo Espírito de Hamed.
Então, aqui ele fala, é o item 11. Olha só, no livro ele passa essa mensagem para a gente, iniciando com a parte que contém no item 11 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como o é o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Capítulo 17, item 11, do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando, o entendimento. Ele se densificou, moldado por nossos pensamentos, obras e crenças mais íntimas. A extensão da própria alma, ele é a parte materializada de nós mesmos e que nos serve de conexão com a vida terrena. Há quem o despreze, dizendo que todas as tentações e desastres morais provêm da sua estrutura intrínsecas e o culpe pelas quedas de ordem sexual e pelos transtornos afetivos, esquecendo-se de que ele apenas expressa a nossa vida mental. Então, aqui já tem uma parte em que nós, espíritos encarnados, e muitos tantos têm a conduta errônea no seu moral e culpa a sua formação, o seu corpo, de ser responsável pelos seus atos, pelas suas escolhas, que podem ser boas ou podem ser ruins, que leva à perdição, leva ao sexo desregrado, leva até dando consequências a doenças que podem surgir diante dessas atitudes, desses comportamentos, né? Então, assim, não se responsabiliza pelo seu interior, pelas suas ações, pelas suas escolhas. Nós, espíritos encarnados, muitas das vezes não olhamos, não nos responsabilizando pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio, porque nós temos o livre-arbítrio, mas muitas das vezes a gente tem a liberdade de escolha, mas não tem a responsabilidade pela escolha que fazemos. Em alguns momentos da nossa existência, a gente não vê isso, a gente escolhe, faz. Quando vem a consequência, a culpa é sempre do outro, a culpa é sempre de alguém, é de alguma coisa, é de alguma situação. Você não é responsável pelo que você recebeu, entendeu? Então, aí ele diz que há quem despreze, dizendo que todas as tentações e desastres morais provêm de sua estrutura intrínseca e o culpe pelas quedas de ordem sexual. Por exemplo, às vezes a mulher ou o homem é vistoso, né? Tem um corpo estrutural, tem aquele aparelho que é um instrumento de trabalho, de evolução, de crescimento, de aprimoramento moral, porque nós encarnados estamos aqui. E como eu já falei em outras palestras, em outras conversas, vamos dizer assim, Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá ferramentas necessárias para o nosso aprimoramento moral, espiritual, intelectual, nosso aprimoramento em todos os sentidos da nossa vida enquanto encarnado, para que busquemos resgatar, restaurar os nossos compromissos, sanar os nossos débitos da melhor forma, se não sanarmos e sim amenizar, diminuir os nossos compromissos diante dessa nossa encarnação. Daí a misericórdia desse Pai que nos permite reencarnar tanta e quantas vezes necessário seja para que nós nos aprimoremos, para que nós melhoremos em comportamento, em atitude, ajustemos as nossas contas, os nossos comprometimentos. Então daí esse corpo físico, essa ferramenta é um instrumento de grande valor para nós espírito quando encarnado.
Então, o que é que nós estamos fazendo com este corpo físico, dando de todo o cuidado, de todo o equilíbrio, toda a harmonização, de toda estrutura, para que nós, espírito encarnados nesse corpo, possamos caminhar enquanto encarnados e utilizá-lo para nosso aprimoramento em todos os sentidos da nossa vida. Então, essa extensão da alma que é o nosso corpo físico. Que temos o corpo físico, o corpo perispiritual e nós temos a nossa alma, que é o espírito, né? Então, aí continuando. Foi considerado particularmente na Idade Média como o próprio instrumento do demônio, olha só, que impunha a alma nele encarcerada o cometimento dos maiores desatinos e desastres morais. Veja como é. Na verdade, o corpo, né? É um instrumento de desatino, é um instrumento da perdição, mas sabemos que não é isso. Sabemos que o corpo é só uma mera ferramenta. O que comanda ele é quem? Nós, espíritos, que temos inteligência, vontade de querer e de fazer. O corpo não faz o que a mente não ordena, o que o espírito não determina. Entende? Então, é só um mero instrumento. Agora, nós, como espíritos encarnados, que temos o corpo como instrumento, a gente tem que temos a inteligência de quê? De administrar, de conduzir esse instrumento da melhor forma, na melhor condição. Tanto na questão do cuidar para a sua permanência saudável, como também cuidar para a sua permanência moral equilibrada. Então, se cuidado e bem tratado, olha aí, era isso atribuído aos vaidosos e concupiscentes. Se macerado e flagelado, era motivo de regozijo dos tementes a Deus e cultivadores da candidatura ao reino dos céus. Essa crença neurótica do passado afiançavam que, quanto mais as cinzas que os cobrissem e quanto mais agudas as dores que o afligissem, mais alto o espírito se sublimaria, alcançando assim os píncaros da evolução. Mera ilusão. A questão daquele meio da questão do autoflagelo. Você não está cuidando do instrumento que lhe foi dado como ferramenta de crescimento e evolução. Você está autodestruindo. Não deixa de ser não quero ser tão drástica assim, mas suicida. Porque se você autoflagela, se você se destrói, você está sendo um suicida, você está se destruindo, você está se privando da oportunidade de crescimento, de utilizar esse material humano, que é o seu corpo físico, como um instrumento saudável, equilibrado, para a sua caminhada evolutiva, tão quanto o aprimoramento espiritual. Como espírito que somos, encarnados, precisamos sim estar encarcerados nesse corpo físico, porque no planeta, aqui na Terra, nós precisamos desse corpo físico para a nossa mobilidade, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, temos que dar um maior cuidado, temos que ter a responsabilidade com esse instrumento, porque é de essencial importância para nós encarnados no momento. Então, dessa forma são inverdades, né, que ele fala. Então, aqui ele diz que, continuando, porém,
Não é propriamente nosso corpo o responsável pelas intenções emocionais e sentimentos que ressoam em nossos atos e atitudes, mas nós mesmos. Olha aí, aquilo que eu falei, que antes era visto como o corpo era o responsável e culpado pelas atitudes e ações que acontecia de ruim, de amoral, mas não é. É como ele diz aqui, que não são ele, não é o corpo, e sim são nossas vontades, são nossas ações, nós espíritos que somos responsáveis pelos nossos atos. A crença em anjos rebeldes destinados eternamente a induzir as almas a pecar atira-nos a responsabilidade pelas próprias ações e ficamos temporariamente na ilusão de que os outros é que comandam nossos feitos, atuações e inclinações, e não nós mesmos, os verdadeiros dirigentes do nosso destino. Corpo e alma, unidos a serviço da evolução, eis o que determina a natureza. Nosso físico não é apenas um veículo usuável, mas também é parte mais densa da alma. Não os separemos, pois, de nós mesmos, porque apesar de nossa matéria ficar na Terra, no processo de morte física, é nele que avaliamos as sensações do abraço de mãe, do ósculo afetivo, das mãos carinhosas dos amigos. Através dele é que podemos identificar angústias, aflições, que são bússolas e nos indicar que, ao quando devemos mudar nossa maneira de agir e pensar, para que possamos percorrer caminhos mais adequados do que os que vivemos no momento. Olha que importância a união do corpo físico e a alma, né? Que ele fala da importância. Ele não é só um veículo usuável, ele não é só uma ferramenta, o nosso corpo. É uma parte densa, né? Que armazena as nossas afeições, os nossos sentimentos, né? Os abraços, as afetividades, os carinhos, os sentimentos que nós temos através do corpo, nós expressamos através de vários órgãos do nosso corpo. A gente expressa a nossa alegria, o nosso sentimento de paz, de amor, de harmonia, o nosso equilíbrio. Então, assim, ele não é só um veículo que é para ser usado. Ele é parte de nossa alma densa. Ele, apesar de ser uma matéria, ele pode ficar na Terra, porque quando a gente desencarna, o corpo físico fica aqui, mas a alma vai e com a sua forma, leva a forma do corpo, quando aqui encarnado. E serve de referencial com o perispírito, que é o molde, né, do corpo físico, que quando às vezes em no sonho, de algum encontro, no sonho que a gente tem com algum ente querido da gente, a gente vai ver aquela última apresentação quando esteve aqui encarnado conosco. É o molde do corpo físico, é o perispírito. Então, assim, é um referencial para a gente que está ali tendo contato com aquele ente querido. Então, é isso. Ele tem uma importância muito grande, não só para servir de ferramentas para o nosso caminhar, o nosso evoluir, o nosso crescer, o nosso sentir, mas é a parte densa que fica, que tem a responsabilidade também de armazenar todas as sensações, todas as impressões que a gente, como espírito, emite, recebe e dá através dele. Até inclusive também que a gente se autoagride, né? Quando a gente acumula energia densa de raiva, de rancor, de fúria, o corpo físico tá lá, o perispírito tá lá, ó,
mostrando todos os nossos atos, todos os pontos em que nós agredimos o nosso corpo físico e que muitas das vezes são sensações tão densas que transformam-se em patologias, em doença, né? Que a gente sabe que o acúmulo de energia negativa no organismo, a gente pode desenvolver uma doença no corpo físico. Aí que ele faz, através dele é que podemos identificar angústias, aflições e que são bússolas a nos indicar que ou quando devemos mudar nossa maneira de agir e pensar, certo? Para que possamos percorrer caminhos mais adequados do que os que vivemos no momento. São bússolas que nos dão a direção e nos indica que o nosso corpo, ele grita, ele reage diante de algum comportamento contrário ao melhor, ao bem, contrário ao saudável, ao equilíbrio. Por exemplo, se a gente tem uma atitude de raiva, né? Aí a gente tá ali indignado com aquela criatura e discute e fala e esbraveja. Aí depois a gente para, o corpo sinaliza. Às vezes a gente fica tão agitado, tão intensamente, que aí aparece o sinal, uma dor de cabeça que surge, né? Um mal-estar, porque, poxa, eu fui agressivo demais, fui tão agressivo que eu atingi a mim mesmo. Diante das minhas atitudes, eu tive o retorno ao meu físico, eu agredi a mim mesmo. Causa o quê? Aí já vem desenvolvendo um sistema nervoso fica mais abalado, pode desenvolver uma úlcera, uma gastrite. Então, o que é que a gente já está fazendo? A gente está minando esse corpo físico, que é instrumento de fundamental importância para que ele esteja bem, saudável, equilibrado, para nosso objetivo maior, evolutivo, em trabalhar, em melhoramento, não é isso? Então, o que é que a gente tem que fazer? Zelar desse corpo, evitar sentimentos densos, evitar problemas que venham tirar a gente do controle, evitar situações que pode ser resolvida sem precisar o desgaste, o desespero, né? A tempestade, que só vai causar sequelas, e as sequelas são consequências de quê? De atitudes, de comportamento que temos com o outro, que agredimos ao outro e a nós mesmos, porque as sensações vão estar em nós. Nós quem? Corpo físico, espíritos agindo contra, a gente vai estar agindo contra nós mesmos, porque vai ficar lá registrado no nosso perispírito, tá lá, ó. Aí o que vai dizer? Você vai lembrar, aí vai ter uma dor no estômago, poxa, eu também ando tão estressado, eu ando tão assim, deve ser isso. É o quê? Eu estou tendo consciência de que eu estou me agredindo e eu continuo fazendo, então eu já estou abusando, né? Então meu corpo está gritando, ele diz, não, você está me agredindo, você está me destruindo. E eu não vou aguentar. Se eu tenho uma programação de estar aqui com você, lhe acompanhando em determinado tempo, do jeito que você está se comportando, reveja seus conceitos, reveja seu comportamento, reveja o que é que você quer de melhor para você. É isso que você quer? Você quer ficar doente? Você quer pegar um processo, desencadear uma doença sem necessidade por conta de sua conduta, por conta de seu comportamento com você mesma? Então, a bússola, o alerta, é esse aí. Então, aqui ele concluindo, ele diz que a lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. A lei divina não quer que a gente pereça, não quer que a gente sofra, quer que a gente cresça, que a gente aprimore, que a gente vivencie situações difíceis, mas que dessa situação difícil tire o melhor dela. Não procure estar pior nela. Entendeu? Que evoluamos. Pode-nos somente
que amemos, pede-nos somente que amemos cada vez mais. Cuidemos, pois, do nosso corpo e o aceitemos plenamente. Ele é um instrumento divino que Deus nos concede para que possamos aprender a amar cada vez mais. Olha que coisa linda. A lei divina não nos pede sofrimento, para que cresçamos e evoluamos. Pede-nos somente que amemos cada vez mais. Cuidemos, pois, do nosso corpo e aceitemos plenamente. Ele é um instrumento divino que Deus nos concede para que possamos aprender e amar cada vez mais. Então, partindo disso aqui, dessa orientação, a gente vê que essa ferramenta maravilhosa, muito embora nem todos os irmãos venham com sua formação do seu corpo físico saudável, mas já vem já debilitado, mas devido a atitudes em outras encarnações que cometeram contra o seu próprio corpo, se autoagrediram, aí vem com aquelas mazelas, mas é compromisso assumido, consciente, quando da encarnação, que tem a programação. Muitos são, no momento tem a necessidade de encarnar com alguma deformidade no seu corpo, mas ainda aqui tem a obrigatoriedade de se aceitar como é e conviver com essa deficiência, essa diferença, mas amar mais a si e ao outro, não se autodestruir e aproveitar a oportunidade que está aqui quando encarnado para resgatar as suas mazelas e não adquirir mais problemas, mais situações, mais comprometimentos. Então, zelar e cuidar bem desse corpo físico, que é o instrumento e a mola mestra da nossa evolução. E atentar para os alarmes que ele nos dá quando nós estamos agindo de forma errada, conosco ou com o próximo. E como eu estava falando, que a abertura desse texto, ele fala uma passagem do item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17. E eu gostaria de fazer uma breve leitura para mostrar a vocês a concordância e da passagem do Evangelho com a leitura do livro Renovando Atitudes, que é muito interessante. Esse livro ele tem vários tópicos que nos levam a melhorar o nosso entendimento, a visualizar que nós podemos fazer muito mais, que nós podemos nos transformar, mesmo que gradativamente. Deus nos dá a oportunidade de mudança. Agora está chovendo aqui, mas assim, são momentos que a gente vê a chuva cair e nos leva a refletir e a pedir a Deus a misericórdia por tantos outros irmãos que nesse momento estão aí alerta, né, por conta da chuva, devido às suas moradias acidentadas, em lugares que são acidentados, de morro, pedindo a Deus que a misericórdia se faça para que não tenha nenhum problema de terra, de corrimento de terra, nem acidentes, porque está muito difícil, né? Está muito difícil. Mas voltando ao nosso tema, eu vou fazer só uma leiturazinha que, olha, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, onde o título do capítulo 17, ele nos leva nos diz o seguinte, que é para sermos perfeitos, sede perfeito. E aí ele diz, no item 11, cuidar do corpo e do espírito. Olha aí. A perfeição moral consiste, é o item 11, a perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar
a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne, não é verdade? Para que essa prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-lo, pois, em perfeito estado ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Aqui dois sistemas se defrontam. Há dos ascetas que querem abater o corpo e dos materialistas que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga há numerosos tipos de dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em resolver em nenhuma parte. Que todos dois, ambas as formas, com limitações, né? E se autodestruindo de uma forma ou de outra a degradação. Então ele diz assim, em nenhuma parte. A esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver, se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, em lhe demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis pelas faltas que vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causam. Sereis, pois, mais perfeitos se, martirizando o corpo, com isso não façais menos egoístas, menos orgulhosos e poucos caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o, é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus, e o único que conduz à perfeição. Certo? Então, foi George, Espírito Protetor, Paris, 1863, que deixou esse ensinamento aqui para nós. Como cuidar do corpo e do espírito. Então, é o que esse tema nos leva à reflexão da extensão da alma, que é o corpo, e é o espírito, que é a alma. Então, vamos cuidar do nosso corpo, vamos trabalhar, aparar nossas arestas, os nossos desmandos, só porque nós temos a vontade, vamos fazer, mas vamos lembrar que nós temos esse corpo como um instrumento de evolução, de crescimento, de aprimoramento, né? E precisa ser cuidar da nossa saúde física, porque é mente sã, corpo sã. Então, é esse dito, né? Mente sã, corpo sã. Se o corpo está são, a mente também, e o espírito mais ainda. Então, vamos trabalhar em benefício de nós mesmos e vamos zelar por essa ferramenta magnânima que é o nosso corpo físico. Não vamos agredir com a emissão de energias contrárias,
ao melhor para ele. Não vamos agredir com determinados tipos de alimento que possa vir causar algum problema de saúde. Vamos zelar da melhor forma. Vamos cuidar, vamos fazer uma atividade física, vamos viver, vamos aproveitar essa oportunidade que estamos tendo, mesmo diante de todas essas limitações que a gente está vivendo, mas existe a possibilidade da gente trabalhar o nosso corpo físico, trabalhar a nossa mente para manter nós, espíritos, mais harmonizados, felizes, fortalecidos, esclarecidos e pronto para o trabalho, para a reforma, para a caminhada, para a melhor contribuição enquanto aqui encarnado que estamos. Vamos fazer o melhor por cada um de nós. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos ver o que é que está causando as agressões no nosso corpo. O que é que a gente está fazendo. O que é que nós estamos contribuindo para dar o melhor para nós como encarnados e, consequentemente, nós espíritos encarnados, né? Nós, espíritos, recebemos as emoções positivas diante da nossa atitude com o nosso corpo físico. Estamos falando de nós para nós. Que interessante. Nosso corpo, nossa matéria e o espírito. Então, andamos juntos, mas positivamente unidos no bem, para o bem, com o bem. Fortalecido na fé, fortalecido na esperança, na busca do crescimento, da renovação, do aprimoramento. É o objetivo maior da nossa caminhada evolutiva neste momento em que nos encontramos encarnados. Então, não vamos desperdiçar essa oportunidade. Vamos cuidar, vamos zelar dessa ferramenta maravilhosa que é o nosso corpo físico. Eu costumo dizer que o corpo físico é uma engenhoca maravilhosa. São circuitos interligados que comungam e vivem em comunhão entre si. Quando algum parafusinho, algum fiozinho sai do lugar, ele logo se desorienta e alerta. Alerta vermelho, algo está errado. Então a gente tem que estar vigilante e observar como é que nós estamos, o que é que nós estamos fazendo para que não desalinhe o nosso corpo físico, para que não desorganize essa dinâmica dessa engenhoca maravilhosa que Deus, nosso Criador, criou com a sua inteligência máxima, nós seres encarnados, com toda essa formação, com esse maquinário dinâmico, muito bonito, muito dinâmico, muito perfeito, que trabalham em harmonia constantemente. E tem o dom, a inteligência extrema de sempre sinalizar quando alguma coisa não anda bem. A gente já sabe. Alguma coisa não está bem. Para, reflita, reveja seus conceitos, reveja seu comportamento, reveja sua conduta, como é que você está andando, o que é que você está fazendo que está agredindo o seu corpo. Você está limitando o tempo de vida aqui no planeta Terra. Procure corrigir-se, procure ver o que é que está errado, enquanto há tempo. A gente não pode se autoflagelar, a gente não pode se autodestruir. Pelo contrário, a gente tem que se policiar, se reeducar, se conhecer. A primeiro de tudo, se conhecer para saber administrar o que é que está bom, o que é que está ruim, o que é que faz bem, o que é que faz mal, dentro desse corpo maravilhoso que é o nosso corpo físico. Esse material humano, essa matéria densa que serve de ferramenta para nós espíritos.
enquanto aqui encarnados. Então, vamos respeitar esse patrimônio, vamos cuidar melhor desse corpo que nos é dado. Vamos olhar um pouco mais com respeito ao nosso corpo físico, a esse instrumento que nos foi dado como espírito encarnado para caminharmos em evolução. Então, fica aí o recado. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo encontro. Tenham uma boa tarde e uma boa semana. Gratidão. Deus é conosco. Encerradas reflexões doutrinárias, que com certeza nos iluminaram e nos auxiliaram a encontrar a nossa paz, a nossa serenidade. Vamos encerrar este momento planificador de hoje, agradecendo ao nosso querido Pai e aos emissários de luz que nos auxiliaram a encontrar a nossa harmonia interior. Deus Todo-Poderoso, nosso muito obrigado pela oportunidade da nossa existência, o nosso muito obrigado pelos espíritos iluminados que estiveram e que estão ao nosso redor. A nossa gratidão ao canteiro de fraternidade, aos voluntários desta casa, à exposição maravilhosa, o nosso muito obrigado a Edna Tavares, a todos aqueles que fizeram desse momento presente. E rogamos, Pai Deus, que a Tua paz permaneça em nossos corações, que tenhamos força, Senhor, com a Tua bênção, para que possamos iluminar nossos corações, fortalecendo as nossas mentes para o embate, para a luta contra o orgulho e o egoísmo, nos direcionando então para o farol da imortalidade da alma, para a consciência de espírito. Sendo assim, com a Tua permissão, está encerrada a doutrinária virtual desta segunda-feira. Que assim seja e até a próxima oportunidade.